Oi, gente. Falar um pouquinho hoje aqui a respeito de uma parábola que me despertou muito, me ajudou muito nesse meu trajetória do despertar, nessa jornada, né? Que ela nunca acaba, por sinal, né? Porque quando a gente está pronto, a gente não vai estar mais aqui nesse planeta, né? Nessa dimensão. Então, faz parte do processo, né? Faz parte do nosso aprendizado. Tudo que vai chegando, de alguma forma, é um presente, porque quando a gente aprende que naquela situação, o propósito daquela situação é o aprendizado, nunca é o sofrimento, tá? Mas por muitas vezes, quando a nossa consciência ela ainda está muito terrena, muito materializada, olhando muito para o que os meus olhos humanos conseguem enxergar, eu fico muito preso na dualidade, tá? Então, quanto mais expansão, mais consciência, mais você consegue absorver o ouro nas situações. E pode ser a pior situação, ela vem para nos ensinar. Né? Isso é muito contraditório, porque muitas pessoas vão dizer assim, mas o que é que eu posso aprender, né? Quando eu levo um acidente, quando eu perco um parente, quando eu sou assaltado, quando minha casa, né, eu perco minha casa, tem uma enchente. E sim, temos muito para aprender quando o nosso coração está focado no aprendizado. Quando o nosso eu interior, a gente está conectado plenamente com o nosso eu interior, a gente vai olhar para todas as adversidades, por mais cruel que elas sejam, e vai conseguir absorver a parte boa daquela situação. E quando a gente não está passando pela situação, é muito fácil falar. Mas eu digo isso assim com conhecimento de causa mesmo, que mesmo quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje de consciência, de compreender a situação, quando eu era muito novinha, com 12 anos, com 13 anos, que eu saí de casa muito cedo para trabalhar, então passei por muita situação muito complexa, que eu não dava conta, minha mente não dava conta de compreender, mas algo dentro de mim, que eu sou muito grata por isso, que fazia com que uma força maior do que eu me mostrasse. Eu conseguia me manter olhando para as coisas, para a situação, não com raiva, não com rancor, não com um ódio, né? Não com falta de perdão. E sim, eu conseguia dissolver e passar por as coisas que iam acontecendo. Porque muitas vezes, quando a nossa mente, né, dependendo também da nossa idade, a gente fica preso naquela dor porque a gente não consegue dissolver. E a gente não tem maturidade nem sabedoria, né, com o nosso intelecto para compreender aquela situação. Mas quando a gente já, de alguma forma, né, de alguma forma isso é como se fosse uma intuição aqui dentro da gente, a gente não se separa, a gente passa por situações de alguma, como se fosse sendo mais fácil, né? Porque cada caminho, cada pessoa é uma pessoa, não tem como você comparar. Mas as leis divinas, elas servem, elas regem todas as pessoas do universo. Tudo que existe, tudo que tem vida. Então, elas servem para todas as pessoas, para tudo que existe. Né? E quanto mais a gente compreende isso, a gente se rende a isso, a gente mais vê a ação dessas leis na nossa vida do lado positivo. A gente sai dessa postura de vítima, a gente sai dessa consciência de achar que é o mundo externo que faz com que circunstâncias na minha vida aconteçam. A gente para de terceirizar a responsabilidade. A gente entende que o jogo é aqui dentro. A gente sai desse mundo real, né, material, tal, achando que não, se alguém bateu no meu carro, a culpa é daquela pessoa que bateu no meu carro. E ali eu só enxergo como se fosse um livro, né? Digamos, só estou conseguindo enxergar com meus olhos humanos aquela página. Mas para acontecer aquela situação, tem todo um contexto que eu não estou enxergando com meus olhos humanos. Só que se eu tiver a compreensão, o autoconhecimento, a busca, né, pelas leis, por exemplo, essa situação é a situação que acontece por causa e efeito. Não existe um efeito sem uma causa.
É como se não tivesse como nascer uma árvore sem alguém plantar. E quem planta somos nós. De alguma forma, tudo que acontece na nossa vida é da nossa responsabilidade, né? Não é nossa culpa, porque muitas vezes a gente não tem compreensão. Mas é da nossa responsabilidade de procurar o despertar. Porque quanto mais você se desperta, quanto mais você está no estado mental desperto, mais você consegue perceber o que tem em volta de você. As suas ações das pessoas, os seus pensamentos, a forma como você conduz a sua vida, com sua família, com seu parceiro, com seus negócios. Então você está olhando ali como um observador. A sua mente, ela sai daquele estado de robô. Tipo, vou fazendo porque já estou acostumado a fazer, todo dia eu tenho que fazer isso, eu acordo, eu saio, eu malho, eu volto, eu tomo café, eu vou trabalhar. A nossa mente, se a gente não procurar se despertar, ela vai ficando como se fosse meio robotizada. Você vai fazendo e vira um hábito, vira um costume, o costume vira um dia a dia e daí vai. Então, e o mundo, ele leva a gente para esse lugar. Então, quanto antes o despertar, quanto antes a gente se despertar, mais a gente vivencia uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida que tem abundância. E não falo só de abundância material, e sim daquela abundância aqui de dentro, onde você tem paz, onde os assuntos de fora, a situação de fora não te abala mais. Se você perde um parente, lógico, você vai sofrer o luto, vai ter um momento que você vai sofrer, mas você compreende o propósito daquela situação, que é muito maior do que te causar sofrimento. Quando o seu carro bate, ou quando alguma coisa acontece, né, um desastre, não sei lá, alguma coisa na nossa vida acontece, uma discussão, enfim. Você consegue olhar de um lugar dentro de você, que ele existe, você consegue olhar desse lugar para essa situação e você absorve a parte positiva daquela situação, dissolve a parte que você não precisa, que é a discussão, é o conflito, é falar alto. Você dissolve essa parte e você vai para um lugar de paz. E você entende, não, se isso aconteceu comigo, qual é minha responsabilidade nessa situação? Por que isso está acontecendo ainda comigo? O que é que dentro de mim, em algum lugar, está vibrando que se conecta com essa situação? Porque eu não tenho como chegar nada na minha vida, nada é de nada mesmo, que eu não consiga vibrar nessa mesma frequência. Seria impossível, porque tem uma lei que diz que as coisas elas se aproximam, né, uma das outras por frequência. Então eu tenho que estar vibrando numa frequência que atraia uma outra situação que vibre naquela mesma frequência. Então, compreendendo essa lei, que é muito complexa, mas faz muito sentido. Compreendendo essa lei, eu compreendo que eu tenho responsabilidade em tudo que chega na minha vida. E não adianta eu concordar, discordar, me espernear. Não adianta, não é sobre isso. Quanto que você vai discordar? Ela vai continuar sendo a lei. Porque a lei é o próprio divino, é o próprio Criador. E a lei, ela rege sobre todas as coisas. Não adianta eu questionar. O que adianta é eu me alinhar. A lei, Deus, tudo que Ele criou é para me beneficiar. Deus não criou nada que seja para atrasar minha vida, para causar sofrimento, para me colocar para trás. Ele não criou nada desse jeito, porque Ele não é nada disso. Tudo que Deus criou está em harmonia com Ele, em harmonia com o Criador. Então, Ele é puro amor. Então, tudo que Ele cria é com essa frequência. Tudo que Ele cria tem uma frequência elevada. Então, na minha inconsciência, eu me afasto dessa frequência de luz, né, que todos somos luz em essência, porque todos vibramos o amor de Deus, o amor do Criador,
o nome vai de acordo muito assim com a cultura, com a educação, com a forma de cada pessoa, né? Hoje eu sei que todos somos um, né? Com nomes diferentes. E tá tudo bem, porque nós somos diferentes. Então não tem como eu, que sou aqui do Ocidente, ter a mesma cultura que uma pessoa do Oriente. Lá ela tem o divino dela, ela tem outras representações, tem outras formas de pensar, tem outra forma de ser, de agir, de acordo com a crença daquele lugar. Mas, em essência, é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente compreende isso, menos há conflito, nem dentro de mim, nem fora de mim. Porque eu entendo que todos somos um. E esse um, essa grande frequência é de luz e de amor. Eu nunca me separei dela. Por escolha, né? Por escolha, a gente faz o caminho contrário do que Deus quer, né? Do que o nosso Criador quer. Que é se afastar e querer criar, né, nossa vida com nossos próprios pensamentos, com a nossa própria vontade, ou seja, pelo caminho do ego, pelo caminho da matéria, pelo caminho desse mundo que sempre prega as coisas materiais como se fosse mais importante do que as coisas espirituais. E quanto mais compreensão, a gente compreende que não é assim. São as coisas espirituais que criam as coisas materiais. Então, é o inconsciente criando o consciente. É tipo assim, tudo que existe hoje na minha vida material, para que eu enxergue, primeiro teve que existir no meu inconsciente, na minha mente, no meu coração, no meu sentimento. Por mais que eu queira discordar. A física, a quântica, ela prova isso como se fosse uma matemática. Só é possível algo chegar na minha vida material, palpável, física, se primeiro chegar no meu campo mental. Não tem como existir uma cadeira se alguém um dia não projetou aquela cadeira, fez um design daquela cadeira, um molding daquela cadeira e foi para uma linha de fábrica e ali se tornou uma produção. E isso é com todas as coisas que existem no universo. Não tem como existir algo se esse algo primeiro, antes não foi pensado no nosso campo mental. Platão falava que era o mundo das ideias, né? Então, cada filósofo, cada cultura, ela trata essa palavra de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Não tem como existir uma coisa fora se primeiro ela não existir dentro. E o mais interessante que o Mestre Jesus, né? Ele veio e disse exatamente isso, né? Mas foi tão conturbado, tão interpretado de formas errôneas, e hoje a gente não consegue compreender a mensagem como de fato ela foi o propósito da mensagem. Por exemplo, quando Jesus falava assim na terra como no céu. O que é a terra? O que é o céu? É exatamente isso. É minha mente inconsciente, que é o que está aqui dentro de mim, é os meus sentimentos, e o que é fora, a terra. Então, uma coisa está extremamente ligada à outra. Primeiro precisa existir aqui dentro para poder existir aqui fora.